Olá, meus amigos, tudo bem? Meu nome é Graciele Borges. Gostaria de dar boas-vindas a todos vocês novamente a mais um estudo de hoje, a continuidade do estudo do nosso livro de Joana de Ângeles e de Valdo, Leis Morais da Vida, né? Então, hoje nós estudaremos na sequência o capítulo de número 16, Deveres dos Pais. Estou olhando aqui lateralizado que eu estou com um livro aqui em mãos, meus irmãos, aqui ó, apoiei aqui, então por isso que eu estou dando uma olhadinha aqui na lateral, tá bom? Então vamos começar com uma prece inicial. Então nós vamos aqui primeiramente, né, antes de mais nada, a todos que já acompanham o canal, gostaríamos aí de agradecer a todos vocês, gostaríamos de pedir também aos que são novos no canal, logo abaixo tem os endereços eletrônicos da casa, Facebook, Instagram. Este vídeo que você está vendo, se você não curtiu ainda o canal, nós pedimos que você curta, nos ajuda, porque possivelmente sendo o canal monetizado, todo o valor será revertido aí para caridade, para obra assistencial, assim como o grupo assistencial espírita de Frei Anselmo já vem fazendo um trabalho muito longo, de longa escala, longa data de assistência aos necessitados, aos nossos irmãos menos favorecidos. Então, se você está vendo esse vídeo e mora próximo à nossa localização, está abaixo também nosso endereço, que fica no Jardim São Paulo. Todos serão bem-vindos no presencial para assistir aí conosco um dos nossos encontros, né, um dos nossos comentários evangélicos. E aí, se possível, né, dentro da possibilidade de cada um de vocês, se puder, levar algum mantimento, algum item de higiene. E agora, né, com este tempo frio, algum agasalho, que a casa, ela tem um trabalho muito bom, muito grande, de auxílio aos nossos irmãos aí menos favorecidos. Então, todos serão bem-vindos. E assim, meus irmãos, vamos então hoje darmos início a mais um estudo. Com isso, vamos fazer a nossa prece inicial. Então, vamos nos harmonizando, elevando os nossos pensamentos aos altos, rogando ao Mestre Jesus que esteja conosco durante este estudo, novamente, neste dia, nesta data, que nos acompanhe não só neste estudo, mas que esteja conosco ao longo da nossa caminhada, que sabemos por vezes não ser fácil, que possamos contar com o Mestre Jesus ao nosso lado e que hoje possamos colher o melhor deste entendimento, desta lição, e que assim também tenhamos as melhores colheitas, se assim aplicarmos tudo o que entendermos das nossas vidas durante a nossa caminhada. Que assim seja, então, graças a Deus e graças a Jesus. Então, pois bem, meus amigos, meus irmãos, vamos dar início, né, hoje ao nosso estudo, né? Então, estamos hoje no capítulo 16. Então, este capítulo, ele vai falar um pouquinho dos deveres dos pais. Então, nos nossos estudos deste livro, que é tão bom, tão rico, já falamos de muitas coisas, falamos de filhos, falamos também
do filho deficiente, né? E agora nós vamos falar um pouquinho dos deveres dos pais também, que são muito importantes, né? Sem dúvidas. Então vamos iniciar aqui a leitura. A Joana vem nos falar o seguinte: por impositivo da sabedoria divina, no homem a infância demora maior período do que em outro animal qualquer. Isto posto, né, por necessidade realmente de aprendizado. Então, costuma ser dessa forma, né? Então, acaba se alongando. Então, a gente não pode se esquecer dessa forma, disso. E Joana vai dizendo: isto porque, enquanto o espírito assume a pouco e pouco o controle da organização fisiológica de que se serve para o processo evolutivo, mais fácil se afigura a possibilidade para a fixação de aprendizagem e a aquisição dos hábitos que o nortearão por toda a existência planetária. Então, assim, meus irmãos, nós, ao passarmos, né, pelo princípio inteligente, né, o reino animal, o reino vegetal, né, até chegarmos ao nominal, quando nós finalmente ganhamos o nosso livre arbítrio, né, o que aconteceu? Aconteceu que o nosso aprendizado, né, de certa forma, pelo número de neurônios que nós temos e tudo mais, talvez, né, não sei ao certo quantos milhões de neurônios, 100 milhões, né, acabe, né, nesse decorrer nos facultando, nos possibilitando, né, com a chegada destes neurônios, nos levando a trabalharmos estes neurônios a uma certa idade, né? Como nós sabemos, 7 anos, 10 anos, né? E como nós sabemos hoje, as crianças, elas estão muito mais espertas que antes. Mas também, né, isso não quer dizer que essas crianças estejam mais maduras. Porque existe uma grande diferença entre esperteza, né, e maturidade e inteligência. Então, assim, a maturidade, ela acaba necessitando de um cuidado muito mais especial dos pais. E, por exemplo, né, a gente acaba vendo os animaizinhos, né, os cavalos enquanto bebês, quando nascem, né, as eguinhas, os boizinhos, eles ficam no chão por um tempo, né? Então a mãezinha vai lá, lambe, 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 e aí depois de um tempo eles já levantam, lógico, cambaleando, né? Caindo entre uma levantada e outra, mas eles já se levantam andando. Então, talvez um dia aconteça isso com nós, seres humanos. É muito interessante, né? Eu já vi uma vez, né? Ou já recebi, né, um WhatsApp de uma nenenzinha que ela conversava sorrindo, sabe, com a mãe, mas ela era muito nenenzinha, assim, 2 meses. E eu acho que vocês também já devem ter visto, né, alguns vídeos de algumas crianças, bebês recém-nascidos, muito pequenininhos,
que já ficam resmungando, falando, né? Parece que entendem já, parece que já quer realmente se expressar, né? Na verdade, eles se expressam do jeito deles ali, mas se expressam. E a gente não sabe, mas pode ser que daqui a um tempo, né, os bebês nasçam falando, não sabemos, né? Quem sabe, né, um tempo já daqui para frente, não se sabe quando, as pessoas já não nasçam já muito adiantadas, né, assim como esses animaizinhos e não precisem tanto deste cuidado dos pais, né? Então, assim, é interessante, né? E aí seguimos aqui o livro e Joana vem nos dizendo, né? Como decorrência dessa necessidade, né, que a gente vê, grande tarefa se reserva aos pais no que tange aos valores da educação, deveres que não podem ser postergados sob pena de lamentáveis consequências, né? Então, assim, quando os pais, eles não educam da maneira ideal, né? Da maneira que podem ou da maneira que conseguem. Então, a gente até tem que tomar muito cuidado com essa palavra ideal, né? Porque o que é ideal para mim pode não ser para você, pode não ser para o outro. Então, na maioria das vezes, cada um dá o que melhor tem com o que teve. Então, precisamos nos atentar a isso também, né? Mas muitas vezes nós temos crianças com alguns problemas neurológicos, problemas de cognição, crianças às vezes até com idealização suicida, né? Infelizmente, desde cedo, desde pequenininhas, né? Crianças muito rebeldes, né? Muitas vezes em função da falta de cuidado, né? De uma negligência dos pais, né? Do pai ou da mãe, né? E aí, continuando aqui a nossa lição, né? Joana vem nos dizer: os filhos, esse patrimônio superior que a divindade concede por empréstimo através dos liames que as consanguinidade enseja, né? Então a gente já falou uma vez, né, aqui, que às vezes os pais eles não conseguem muitas vezes ter filhos consanguíneos, então eles acabam buscando, né, de métodos artificiais, né, até mesmo doação de óvulos, né? Ou até mesmo filhos nascidos de outras pessoas. E dessa forma, né, seguindo aqui, né, a Joana vai dizendo: facultam o reajustamento emocional de espíritos antipáticos entre si, a sublimação de afeições entre os que já se amam. É fácil, né? Nós sabemos que é fácil. Mas entre aqueles que são meio antipáticos é muito difícil. Muito difícil. Por isso ela segue dizendo, né? A união conjugal, né, proporcionaria a prole em requisitos legais, mas também em requisitos eficientes para o seu aprendizado, né? De amor, de paz e de equilíbrio, né? Então, sabemos, né, entretanto, que nem sempre isso acontece, né? Porque existe uma imaturidade dos pais, mas não só isso, existem também aqueles filhos,
né, que vem com muitas necessidades, né, e nós sabemos, né, de muitas histórias assim, né, que muitos pais travam uma luta árdua nas criações, né, sabemos aí das grandes dificuldades. E dando sequência, né, assim, a Joana vai dizendo que os deveres dos pais, né, estão escritos na consciência. Mas se são pais imaturos, por exemplo, né, eles não têm as escrituras sagradas na consciência ainda. Então, talvez seja, quem sabe, né, a primeira reencarnação que eles conseguem até mesmo aceitar a criança. Inclusive, talvez, né, algum desses pais tenham jogado as crianças fora, tenha feito a elas algo mal. Então, quem sabe seja a primeira reencarnação que eles estejam conseguindo, de certa forma, ter uma convivência, conviver com essa criança, né? Então, se nós formos encararmos desta forma, talvez, né, a grosso modo, eles estejam, né, de certa forma, fazendo o seu melhor agora, né? Então, a Joana, ela segue dizendo, né? Deixa eu mudar a página aqui, pessoal. No compromisso do amor, estão evidentes o companheirismo, o diálogo franco, a solidariedade, a indulgência e a energia moral de que necessitam os filhos. Quando? No longo processo da aquisição de valores éticos, espirituais, intelectuais e sociais. Então, nós estamos observando, né, que não existe época, né? Então, enquanto os filhos eles necessitarem, e aí ela segue nos dizendo aqui, no lar, em consequência, prossegue sendo na atualidade de fundamental importância no complexo mecanismo da educação, ou seja, é lá no lar, né? Ou seja, aqui no lar que começa-se a educar, né? Então, desde que a criança nasce, dando a ela, né, carinho, falando devagar, falando baixo. Por quê? Porque ela veio do seu ventre, né? Ela veio de você, pai. E assim imaginamos, né? Ainda que ela não tenha vindo do seu ventre, ela foi escolhida por você, né? Então, nas mães grávidas, nós sabemos, né, que mesmo assim, enquanto as mães estão grávidas, né, nós sabemos que tem mães que gritam com outras proles que tenham, né, ou que até mesmo usam drogas durante a gestação, né, bebidas alcoólicas, né, que fazem regime. Então, essas crianças, né, muitas vezes, elas começam o sofrimento, se nós formos parar para pensar, né, elas já começam a sofrer antes mesmo do nascimento. Elas já têm ali um complexo vibracional um tanto quanto precário. E quando elas nascem, muitas vezes essas crianças, elas já nascem rebeldes, né? Tem um caso que saiu na mídia, né? Mas nós temos também em várias obras espíritas, né?
Enfim, muitos aqui que estão me ouvindo, com certeza devem saber, ou quem sabe, né? Já viram algum caso próximo de algum conhecido, ou ficaram sabendo, né? Que crianças de mulheres que usam crack, né? Esses recém-nascidos, quando eles nascem, muitas vezes eles não dormem, tá? Eles ficam impregnados da droga. Então, nos hospitais, né, quando eles fazem a anamnese da mulher, né, que teve o bebê, eles já se programam para que aquele bebê recém-nascido ele tenha um atendimento diferenciado, um atendimento especial pelas condições nas quais ele foi ali gerado, né? Então, ele vai ter uma necessidade muito diferenciada. Muitas vezes ele tem que começar a tomar logo cedo alguns medicamentos, né, calmantes, porque aqueles bebês, eles ficam muito elétricos, né? Eles ficam realmente com um comportamento bem atípico, devido àquela droga que a mãe, ela usava durante a gestação, que passa na corrente sanguínea pelo cordão umbilical, né? Todo o período, muitas vezes que a mãe estava gestando e usou cocaína, né, ou qualquer outra droga no período que o bebê estava crescendo ali na barriga. Então, é muito complicado, né? É muito triste. Então, a criança, ela já nasce drogadita, né? Infelizmente. Então, se a gente for parar para pensar, qual a dificuldade que essa criança já vai começar tendo naquele lar, né? Todas. Todas as dificuldades possíveis. Inclusive, ela já começa com uma grande dificuldade biológica, né, fisiológica, né? E muito provavelmente ela tenha maior resistência a uma educação, né? Quem sabe? A mãe, aquela própria mãe, talvez, né? A gente não sabe do futuro, obviamente, mas talvez ela não tenha tanta paciência, né? Talvez. Perdão, meus amigos, tive que interromper aqui a gravação, que eu tô gravando do telefone. O telefone, quando toca alguma coisa, alguém liga e interrompe, tá? Então, conforme nós estávamos falando, então talvez essa mãe, né, ela não tenha aí tanta paciência com essa criança, né, como deveria ter, né? Então, se nós olharmos aqui, né, a Joana, ela nos fala, né, dos lares que, se nós formos olhar, são os lares medianos das nossas famílias, né? Então, a Joana, a intenção dela é aqui, né, no estudo, é dar maior responsabilidade aos pais. E é importante que a gente se atente justamente a isso, né? Porque hoje em dia, infelizmente, né, nós vemos que às vezes as pessoas, de certa forma, elas tentam, né, se isentar os pais de alguma forma da sua responsabilidade. Então, às vezes nós vemos também, né, alguns pais dizendo: ah, mas a criança é assim por causa da tia que é assim, ou a mãe, né, que diz: a criança é nervosa, ou a criança é mal educada, porque o pai é assim, a personalidade do pai, né? Então, este é um ponto assim bem interessante para a gente se observar, porque às vezes nós queremos justificar a nossa falha, né? E na educação, no nosso dever, e aí tenta-se encontrar alguns argumentos falhos, né, para isso. Como, por exemplo, este, infelizmente, que eu citei para vocês.
tentando justificar o porquê a criança é assim, quando na verdade alguma das vezes a falha é do genitor, é da mãe, é do pai, né? Que, como diz Joana, a eles caberiam este dever. Então é algo assim que nós precisamos nos observarmos, né? E não fugirmos a esta nossa responsabilidade, que é nossa, que nos cabe, e não deveremos de forma alguma tentar justificar. Óbvio, né? Existem alguns casos que muitas vezes os pais fazem o que podem, né? Eu sempre digo, na educação dos filhos devem ser feito além do que você pode fazer, porque o filho, de certa forma, foi uma escolha sua, né? É uma escolha nossa. Então, dificilmente vai chegar uma cegonha, né? Hoje não existe mais. Na verdade, nunca existiu e vai jogar um filho na sua porta. Então, o filho é uma escolha, ou de uma forma ou de outra. Ainda que uma escolha irresponsável ou inconsequente naqueles que não se previnem, né? Enfim, mas é uma escolha. Então, nos cabe aí termos, né? Responsabilidade e não justificarmos as nossas falhas. E aí, vamos continuar então. Joana nos diz: neste sentido do lar, é necessário que lá haja exemplos, né? E às vezes a gente sabe que o lar não tem exemplo, né? Por isso, Joana, ela vai nos dizendo, né? A parte da assistência constante que necessita, a carência de formação, a argila plástica que deve ser modelada no lar, plasma na personalidade e envelhecimento do filhinho os hábitos salutares. Então, ela está nos orientando, né? Plasma, faça, use, né? Diante dele frágil na aparência, né? Tem aqueles que se acham um espírito comprometido na retaguarda, né? Como nós fomos, né? Nem o excesso, nem o acúmulo, né? Mas vamos usar aí uma coluna do meio, né? Fala-lhe de Deus sem cessar, diz Joana, né? Ilumina-lhe a consciência com a flama da fé rutilante, que lhe deve lucilar no íntimo como um farol de bênçãos para todas as circunstâncias. Então, a Joana está nos dizendo aqui que há necessidade, né, de falarmos de Deus, de mostrarmos Deus na natureza, Deus na própria criança, né? A acessibilidade de Deus, ela tem que existir, né? Então, passou-se já a época do temor. Então, ela continua dizendo, né? Ensina-lhe a humildade ante a grandeza da vida e o respeito a todos, como valorização preciosa de concessões divinas. O que lhe não concedas por negligência, ele te cobrará depois. Ou seja, os filhos, eles nos cobrarão depois, né? Então, isso é algo muito importante, né? Porque sempre existe essa cobrança, né? Então, vamos fazer de forma a evitarmos isso, né? Vamos dar o melhor de nós. Continuamos aqui, né, na leitura de Joana. Se não dispões de maiores ou mais valiosos recursos para dar-lhe, ele saberá reconhecer e por isso mais te amará. Todavia,
se ouvidaste de ofertar-lhe o melhor ao teu alcance, também ele compreenderá e, quiçá, reagirá de forma desagradável. Os pais educam para a sociedade quanto para si mesmo. Examina a tua vida e retira dela a experiência que possas brindar à tua prole. Meus amados, quanta leitura valiosa essa, né? Especialmente a última frase, né? Em que Joana nos diz que os pais educam para a sociedade quanto para si mesmo, né? Então, isso é muito interessante, porque às vezes, né, as pessoas infelizmente colhem o que plantam, infelizmente. Então, quando nós formos, né, educarmos os nossos filhos, pensemos nisso. Nós estamos, né, educando para a sociedade, obviamente, né, e para nós, porque mais à frente nós iremos colher o fruto da nossa educação. Então, existe uma frase muito interessante, né, que eu penso sempre sobre ela. Que filhos eu quero deixar para o mundo? Geralmente essa frase vocês já devem ter ouvido, mas de forma contrária, né? Que mundo eu quero deixar para os meus filhos? É muito interessante, né? Mas que filhos eu quero deixar para o mundo? É muito mais interessante ainda. Então, qual será a nossa contribuição? Então, algo aqui para a gente refletir, né? Eu gosto muito dessa frase, a primeira vez que eu ouvi eu achei interessantíssima e nunca mais eu esqueci. Porque o contrário é muito dito por aí, né? É muito dito, que mundo quero deixar para os meus filhos. Mas o contrário, que filhos eu quero deixar para o mundo, essa eu nunca tinha escutado. E quando eu escutei, eu fixei, achei assim sensacional. E vem muito de encontro, né, com o nosso estudo hoje. Então, eu não poderia deixar de dizer esta frase. Era até para finalizar, né, o nosso aprendizado evangélico, mas eu me empolguei e acabou até mencionando antes, porque eu acho bem interessante. Então, outra coisa, né, que a gente observa hoje em dia, que existem muitas crianças que ficam, né, bastante solitárias, né, e especialmente crianças, né, de classe média alta, e a gente vê, né, que os pais, eles acabam querendo colocar essa criança em vários tipos de atividade, né, e a criança acaba ficando sem espaço para brincar, para interagir, né, e enquanto esses lares, né, que têm menor poder aquisitivo, né, as pessoas menos favorecidas, né, o número de espíritos que chegam lá é muito maior, né? Então, a Joana, ela acaba fazendo um paradoxo também, né, que a gente acaba tendo que pensar um pouco, né? Como pensar que esses espíritos, permitir que esses espíritos reencarnem, né? Muitos desses espíritos, eles têm compromisso conosco, nós temos com eles, né? E se nós não permitimos que eles reencarnem no nosso lar, né? Porque é o caso das famílias de classe média alta que hoje em dia estão tendo muito poucos filhos. Cada vez menos filhos, observem, né? Tem uns que estão optando por não terem filhos, inclusive, né? Mas se nós não permitirmos que estes filhos, eles venham a reencarnar no nosso lar, que seria um compromisso que nós assumimos, eles vão reencarnar, mas em outro lugar, em outro lar.
né? E nos cabe amarmos à distância, né? Mas sem darmos a eles, né? O benefício que eles teriam conosco e até mesmo a educação que eles teriam conosco se nossos fossem, né? Se tivéssemos dado a estes o benefício de nascerem nos nossos lares, né? Conforme o combinado. Então, Joana vai nos dizendo, né? Que tem conquistas pessoais, portanto, que já trilhaste o caminho da adolescência e sabes de modo próprio discernir entre os erros e acertos, né? Então a Joana está dizendo: olha, você já passou por tudo isso, você já aprendeu, agora cuida deles, né? E ela vai dizer, ó, não te poupes esforços na educação dos filhos. Então, assim, não te poupe, né? Porque são dádivas de Deus, que Ele emprestou, né, aquele serzinho para que você saísse de si e que você desse a Ele o melhor que você poderia, né? Então, é um empréstimo. Então, é bem interessante isso, né? É um empréstimo de Deus para que nós cuidemos deles, né? E às vezes você tem um empréstimo diferenciado na sua casa também. Às vezes você tem este empréstimo com o seu netinho, você está criando. Muitas vezes você tem um empréstimo aí com um sobrinho que você ajuda, né, que você cria. Então, muitas vezes existem lares substitutos, né, da própria família, muitas vezes, né, e alguns, inclusive, não são familiares, né, e muitas vezes são pessoas que se predispõem a adotar, né? E algumas vezes são familiares, né? São os avós que cuidam ou porque querem dar uma educação melhor ou por problema financeiro, né? Enfim, nós sabemos, né, que algumas mães não podem cuidar das crianças, trabalham e os avós, né, aposentados acabam cuidando dessas crianças, né? É interessante, nós temos uma obra de André Luiz, escrito por Chico, né, falando da reencarnação de Segismundo, e nessa obra o André Luiz, ele nos conta uma história, né, de uma avó que ela acaba recebendo em um lar, né, uma criança no mundo espiritual, né, um espírito que iria reencarnar para ser irmão do Joãozinho, que pedia sempre um irmãozinho, né? Então a mãe da mãe, a avó, ela se desdobrava-se, né? E ela recebia na corte de espíritos superiores, né? Mais de 100 ali que trabalharam para que aquela reencarnação pudesse acontecer, né? E aquela avó é que deitava aquele espírito sobre o corpo da filha, né? Para que naquela relação de amor, né, pudesse ter a fecundação daquele espírito. Então, é uma passagem muito bela, muito poética da obra de André Luiz. Então, se a gente observar, né, os avós, principalmente, né, e todas os outros familiares, obviamente, né, eles têm um trabalho muito belo, né, e com certeza eles têm uma intercessão aí no mundo espiritual, né, muito grande para pedir, para amar, para cuidar dos seus netinhos, né. Então, é uma bênção, é um privilégio, né? E parabéns para todos os avós, né, que estão aí assistindo essa
esse comentário nosso evangélico, né? E parabéns a eles que cuidam hoje dos seus netinhos e fazem também esse dever, né? Que é cabível aos pais, mas muitas vezes é feito de uma forma assim linda, né? Majestosa por eles, que nem a obrigação teria, mas o fazem por amor, né? E parabéns aos tios que também fazem isso, cuidam dos sobrinhos, né, dos irmãos. A gente sabe que tem famílias também que um irmãozinho cuida do outro, né? Então, parabéns, porque não são só os pais, mas nós sabemos que as nossas famílias hoje existem muitos que cuidam um do outro, né, de uma forma majestosa e que não tem a obrigação, aquela obrigação mesmo, né? Mas cuidam ali pelo amor, pelo carinho, né? Então, isso é muito belo, isso é muito bonito, há muito mérito nestas atitudes, né? Então, nós vemos aqui que a lição de hoje, ela é muito proveitosa, né? Então, que nós possamos aí lembrar, né, dessa lição, não só durante o dia de hoje, mas durante a semana, durante os meses, né? E que a gente se lembre muito dessa lição quando for a nós delegado também uma criança, um serzinho, para que a gente possa ajudar, para que a gente possa cuidar e para que a gente possa, de certa forma, se possível for, né, auxiliar nesta educação, colaborando para a construção de uma criaturinha melhor para deixarmos para este mundo. Por que não, né? Então, o nosso respeito, obviamente, né, por aqueles que optam por não terem os filhos de uma forma biológica, mas até você que optou por não fazê-lo pode, de certa forma, colaborar para o dever, né, de um irmão mais à frente, sendo um tio, sendo um avô, por que não, né? Então, isso é importante para que a gente venha refletir. Nós estamos aqui para nos ajudarmos e sempre há uma forma de colaborar. Então, assim, vamos terminar então o nosso estudo com essa linda lição de Joana, né? E vamos então agradecendo a todos que estiveram conosco durante este estudo. Nosso muito obrigada, o Grupo Assistencial Espírita de Frei Anselmo agradece muito a todos vocês por estar conosco mais uma vez neste estudo tão bonito de hoje. E vamos então finalizar. Aguardamos vocês para o nosso próximo estudo. Então, vamos silenciar nossa mente e agradecer, assim, ao Mestre Jesus por mais esta oportunidade, por todo o aprendizado que aqui tivemos e que possamos, durante esta semana, durante este mês e durante este ano, aplicarmos então tudo que aqui aprendemos, todos os ensinamentos maravilhosos que aqui obtivemos em nossas vidas. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Então assim, nós vamos terminando o nosso estudo de hoje, agradecidos ao Mestre Jesus. Muito obrigada, meus irmãos. Até mais.